Oi, oi, oi! A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da carta de Jesus à igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Acompanha comigo aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Algumas coisas aqui nesse texto me chamam a atenção e o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias a respeito disso. Eu queria que você me acompanhasse e que a gente construísse um entendimento aqui para ver o que a gente tem a ver, o que a gente tem em comum, né, digamos assim, com essa igreja. Bom, a primeira coisa que a gente tem que eu pensei é que a igreja de Éfeso era uma igreja que cria em Deus e que tinha fé em Deus e amor. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi a fé que vocês têm no Senhor, fé no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então aqui Paulo deixa claro, né, que é uma geração anterior, né, mas Paulo deixa claro para essa igreja que era uma igreja que cria no Senhor Jesus Cristo, que ele reconhecia que essa igreja cria no Senhor Jesus Cristo e reconhecia que essa igreja tinha amor pelos santos. Embora ao longo da carta de Efésios a gente vê Paulo dando bastante ênfase para eles crescerem em amor, mas era uma igreja que cria em Jesus e amava. E aí, só que é interessante que nessa oração de gratidão ao Senhor que Paulo estava fazendo pelos Efésios, no versículo 17 ele acrescenta a sua oração o seguinte: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Então, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas você pode ver que Paulo reconheceu, orou, agradecendo ao Senhor, porque ele era uma igreja que cria em Jesus e que amava os santos, amava os irmãos. E Paulo acrescenta o pedido de sabedoria e revelação para essa igreja. Beleza. Mas aí quando você vai ler o texto que a gente leu, existem algumas coisas que foram ditas aqui que eu achei muito interessante. Primeiro é que Jesus chega para a igreja de Éfeso e fala: eu conheço as tuas obras. Ou seja, era uma igreja conhecida e reconhecida por Jesus. E essa palavra conheço aqui, eu fui pesquisar o original dela, diz respeito a examinar, prestar atenção. Ou seja, é uma igreja que Deus olhava de perto, examinava, estava ali com eles. Não era uma igreja que Jesus conhecia de ouvir falar. Embora Jesus seja onisciente, onipresente, né? Aqui nós estamos falando de uma igreja que Jesus examina, uma igreja que Jesus estava prestando atenção. Sabe? Como está escrito no Salmo, se eu não me engano, 116, versículo 1 e 2, fala que porque o Senhor ouviu minha oração, né? Eu invocarei toda a minha vida. Mas tem uma parte ali que fala assim: o Senhor se inclinou para me ouvir. Então eu imagino que era uma igreja mais ou menos assim, que Jesus se inclinava para ver o que estava acontecendo. Chegava mais de perto. Então essa palavra conheço vem daí. Examinar, prestar atenção. O que difere e muito daquela palavra que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que muitos que dizem, que reconhecem Jesus como Senhor, no último dia, né, vai falar: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios e curamos enfermos. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não é assim? Então, essa igreja de Éfeso
era diferente dessa igreja que Jesus não conhecia. Por quê? Porque Jesus falou que conhece. Conhece as suas obras. E aqui é examinar de perto ali o que está acontecendo. Então, a começo de conversa, era uma igreja que Jesus conhecia e reconhecia. Era uma igreja até então bacana, tinino, como diz o outro, né? E aí, não fica só nisso não. Ele vai falar, olha, eu vou te mostrar o que eu conheço. Ele vai falar, eu conheço as tuas obras. Obviamente, obra fala daquilo que nós fazemos, daquilo que nós estamos produzindo, com aquilo que nós estamos ocupados. Não é assim? Então, obra fala disso, daquilo que nós estamos construindo. Quem somos nós? O que está acontecendo? Então ele falou, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo aí. Eu sei onde você gasta seu tempo. Eu sei com o que você tem se ocupado. E ele vai falar, eu conheço. Aí eu coloquei aqui de A a E. A primeira foi trabalho árduo, que a gente leu. Então, ele fala, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo. Ou seja, não era uma igreja preguiçosa. A começo de conversa não era uma igreja preguiçosa, pelo contrário, era uma igreja dedicada. Ela não tinha tempo ruim. Mesmo em tempo difícil, ela continuava fazendo. Por isso que o trabalho era árduo. Independente do tempo, ela estava ali trabalhando. Era uma igreja que estava sempre ensinando, sempre exortando. Uma igreja que provavelmente estava sempre evangelizando. Uma igreja que tinha talvez aí seus turnos de oração, turno de adoração. Era uma igreja que provavelmente cuidava das viúvas, sustentava os pobres. Uma igreja que trabalhava arduamente. Um trabalho que não era fácil. Mas era uma igreja que trabalhava muito. E aí depois ele vai e fala assim, eu conheço também a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja que nunca desistia. Uma igreja que perseverava, custe o que custar. Além de ter um trabalho árduo, era uma igreja que estava sempre perseverando. Não olhava para trás, estava ali perseverando, continuando, firme no Senhor, né? Inclusive, a perseverança é um dos frutos, digamos assim, né? Que pertence aos eleitos. Aqueles que vão realmente permanecer até o fim, esses serão salvos. A palavra de Deus fala isso. Então, era uma igreja perseverante. Uma igreja que não desistia. Mas tem outra coisa que ele fala, que ele conhece, que ela era intolerante com homens maus. Isso é interessante, porque é o contrário da igreja, por exemplo, de Tiatira, que estava tolerando Jezabel, que a gente vê isso em Apocalipse também, capítulo 2, versículo 18 ao 28. A igreja de Tiatira, que é um outro assunto, mas lá fala que essa igreja estava tolerando Jezabel, ou seja, um ensino de imoralidade sexual dentro dos tantos ensinos que ela praticava, é um ensino de imoralidade sexual. Então, aqui não. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava homens maus. Ela era intolerante com homens maus. Inclusive também o que é contrário da igreja, por exemplo, de Corinto, que tolerou um homem ir para a cama com a sua madrasta. E que Paulo bate bastante nessa igreja, exortando eles a expulsar esse cara da igreja. Porque ele fala assim, nem mesmo entre os ímpios tem tamanha corrupção, tamanha imoralidade, e vocês estão tolerando isso dentro da igreja, um pouco de fermento, vai levedar toda a massa, vocês vão acabar sendo influenciados por isso aí. Então essa igreja aqui é o contrário, por exemplo, da igreja de Corinto, o contrário, por exemplo, da igreja de Tiatira. Porque ela não tolerava homens maus. Gente, pensa numa igreja massa. Que igreja bacana, né? E aí depois fala assim que Jesus também falou que sabe que eles descobriram falsos apóstolos no meio deles, colocando-os à provas. Gente que fala que é, mas que não é. Gente que quer bater no peito, tem até um certo autoritarismo, mas não tem autoridade nenhuma. Não é apóstolo coisa nenhuma. É gente que é igual papagaio, só fala. Né? Eles colocaram eles à prova e descobriram que não eram. E eu acho interessante porque isso foi a resposta da oração de Paulo lá atrás. Deus, eu peço para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, eles descobriram falsos apóstolos por ser uma igreja sábia e por ser uma igreja que tinha espírito de revelação. Então, olha que interessante. Então não era qualquer igreja. E aí, por fim, Jesus vai falar assim, tem mais duas coisas aí que eu acho massa no meio de vocês. Que vocês têm perseverado e suportado em meio aos sofrimentos. Foi uma igreja que permaneceu em meio à perseguição e à oposição. Uma igreja que permaneceu em meio à perseguição dos de fora e à oposição dos de dentro. E é interessante porque quando fala de perseverar e suportar sofrimentos, isso automaticamente aponta para um caráter aperfeiçoado e para um nível de maturidade maior. Porque capítulo 1 de Tiago, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança.
No entanto, a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Ou seja, o sofrimento, a perseverança em meio ao sofrimento e suportar os sofrimentos, querendo ou não, aperfeiçoa o nosso caráter, traz para nós uma maturidade que só o sofrimento vai trazer. Só o sofrimento vai trazer. Então, mais uma coisa massa que Jesus estava falando, olha, vocês têm perseverado e suportado o sofrimento, ou seja, isso aponta para o nível de caráter que vocês têm alcançado e para o nível de maturidade em Cristo Jesus que vocês têm alcançado. Gente, é muita qualidade, isso é maravilhoso, olha que igreja massa. E aí, por fim ali, ele fala assim, tem mais uma coisa que eu reconheço, e mais uma obra que eu reconheço aí, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. E nicolaítas significa dominadores do povo, e alguns teólogos afirmam que era um grupo de ateus que, segundo inclusive a carta a igreja de Pérgamo, no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo, dá a entender que eram pessoas, os nicolaítas eram um grupo de pessoas ateístas que incentivavam a participação da festa idólatra, festa que continha muita idolatria, e também eles também influenciavam a imoralidade sexual. É o que dá a entender, é o que a maioria dos teólogos chegam nesse consenso aí, né? Então você pode ver que quando Jesus fala, eu odeio a prática dos nicolaítas, e vocês também têm isso a seu favor, porque eu tenho visto que vocês odeiam a prática deles, as práticas deles, ou seja, vocês não se envolvem com festas idólatras, né, com comida a ídolos, e vocês também não têm se envolvido com imoralidade sexual, não têm se deixado ser influenciado por esse tipo de prática, esse tipo de conduta, esse tipo de obra no meio da igreja, né? Louvado seja Deus. Então tinha muita coisa ali massa que Jesus falou, cara, vocês estão muito massa em muita coisa. Só que aí Jesus chega e fala assim, ó, mas tem contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro aí, eu vou fechar essa igreja, digamos assim. E aí, chega no cerne da questão, que é onde eu queria chegar. Pensando sobre isso, Jesus começou a falar comigo que às vezes nós somos muito como essa igreja. Nós zelamos e temos compromisso com a verdade. Nós somos uma igreja estudiosa. Nós somos uma igreja que tem vida de leitura bíblica. Nós somos uma igreja que ama a verdade, que batalha pela verdade. Essa igreja, irmãos, ela fez de tudo para não deixar a mentira, a falsidade, a hipocrisia, inclusive daqueles que se diziam apóstolos, daqueles que se diziam pastores, mas não eram. Eles estavam o tempo todo lutando para manter a verdade. Eu imagino como se fossem eles como soldados cercando, para que o inimigo não entrasse no meio. Eles cercando ele de todo lado para que a mentira, a falsidade, as falsas doutrinas, os ensinos ruins não entrassem, não permeassem em meio à igreja, como por exemplo foi em Corinto, como por exemplo foi em Tiatira. Então eles não toleravam homens maus, eles não toleravam a hipocrisia, aqueles que se diziam pastores, mas que não eram coisa nenhuma. Eu imagino ali que eles não toleravam aqueles que não tinham compromisso com a igreja, com as ovelhas, com o órfão, com o pobre, com a viúva, com a verdade em si, sabe? Com o evangelho real, oficial. Era uma igreja que o tempo inteiro estava combatendo. Olha para você ver, eles tinham que perseverar, eles suportavam os sofrimentos, eles odiavam as práticas dos nicolaítas, eles colocaram à prova a gente que se dizia apóstolo, mas não era. Então era o tempo inteiro uma igreja que vivia na defensiva, combatendo a mentira, combatendo tudo que é ruim. Só que por causa disso, acabou que o amor deles por Jesus diminuiu. Olha o que está escrito comigo em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. E foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Por causa do aumento da iniquidade, eles tiveram que combater tanto. Eles tiveram que combater tanto a iniquidade, o tempo inteiro combatendo a iniquidade, a mentira, as falsas pregações. O povo, talvez ali, eu imagino o povo pregando por causa de dinheiro. Eu imagino assim, eles combatendo esse tanto de doutrina errada, mentirosa da prosperidade.
Eu imagino uma igreja que o tempo inteiro estava lutando ali em defesa mesmo do evangelho, em defesa da verdade. Mas por causa disso, por causa que aumentou a iniquidade e eles tiveram que defender tanto isso, acabou que eles não viram, que eles ficaram apenas na defensiva. E o amor deles por Jesus foi diminuindo. Porque com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. E quando se fala de amar, se fala também de acreditar. Eles precisavam voltar a acreditar em Deus, acreditar nas promessas de Deus, acreditar em Jesus, acreditar que ainda existiam 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Lembra de João capítulo 8, versículo 38 a 39? Jesus fala, discutindo com os fariseus, ele fala assim, com os judeus ali, ele fala assim: eu falo que vim na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então, se você é filho de Abraão, você faz a obra que Abraão faz. E qual foram as obras que Abraão fez? Amar e acreditar. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele amou e acreditou. Tanto é que ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Ele acreditou nas promessas de Deus e ele amou Deus ao ponto de entregar ali seu próprio filho em sacrifício por Deus. Ele amou Deus mais do que as suas promessas, mais do que o filho que Deus deu para ele, que ele tanto esperou, seu único filho. Na verdade, tinha outro filho, né? Mas o único filho da promessa. Ele estava disposto a matar o seu filho para Deus, por amor a Deus, por obediência, por amor, e ao mesmo tempo creu em Deus. Você olha a trajetória de Abraão, o tempo inteiro ele crendo. Ele crendo no Senhor, sai da sua terra, tá, beleza, vou para onde? Então ele tá indo. Sabe, é um cara que acreditava e amava. Não tem como desvincular o amor da fé, não tem como. Porque se você ama, você acredita. A desconfiança, ela é fruto de talvez quem não ama mais. Muitas vezes ela é fruto de quem não ama mais. Entendeu? Então nós precisamos entender que voltar a amar volta às práticas das primeiras obras. É como as obras de Abraão, por exemplo, é voltar a acreditar e voltar a amar ao Senhor. E aqui eu separei em pelo menos duas coisas. Nós precisamos voltar a acreditar e amar as pessoas. Porque com tantas pessoas infiltrando na igreja, com tantos escândalos, gente, nos últimos dias foram tantos escândalos a respeito de tantas igrejas. Fulano que traiu a esposa, fulano que caiu em alcoolismo, fulano que roubou dinheiro, fulano que só prega por causa de dízimo, é o tempo inteiro. Escândalo, escândalo, escândalo. Parece que a gente vai ficando meio mais desacreditado. Não, eu sou igreja, mas sou igreja em casa. Já não congrego mais também não, porque essas congregações não prestam. Eu te entendo. Você pode estar, por exemplo, com uma igreja de Efésios. Você combateu por tantos anos a falsidade, a hipocrisia. Você combateu por tantos anos o roubo do dízimo. Combateu por tantos anos a igreja que dizia amar o Senhor, mas que não amava coisa nenhuma. Que acabou que você não percebeu que hoje você já não acredita e não ama mais os irmãos. Mas existem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Deus continua sendo o mesmo. Elias passou pela mesma crise de fé. Ele combateu 400 profetas de Baal. Paulo quebrou, velho. Era muito profeta falso. Ele combateu não só a falsidade dos profetas falsos, mas combateu um governo falso. Combateu a casa de Acabe e Jezabel. Ele combateu aquele povo ali. Falou a verdade diante deles, mas se cansou. Porque o tempo inteiro, durante todo um reinado, ele tendo que combater falsas doutrinas, falsos profetas, a apostasia do povo. Ele se cansou, entrou para uma caverna. Falou, não, também não vou congregar em igreja mais nenhuma não. Não dá não, só tem eu, só sobrou eu. Aí Deus fala com ele assim, não é cativerica, isso tem isso não. Tem 7.000 que eu guardei aí que não se dobraram. 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. 7.000 profetas aí
que adoram a mim. Então, às vezes, a gente está na caverna. A gente já não quer mais congregar em lugar nenhum, porque a gente não acredita mais que existe um evangelho puro. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja que você acredita, a igreja que você sonha, o evangelho, o verdade, existe. Jesus não perdeu o controle, não existe. Eu sei que você pode estar ferido, irmão, porque às vezes a ferida não foi nem macro, foi micro, foi até contigo. Talvez foi a você que passaram para trás. Foi a você que cuspiram no rosto. Foi a você que traíram. Talvez foi com você. Talvez não foi nem só com a placa da igreja tal. Talvez foi uma ferida direta a você. Mas Jesus está falando, volte a crer. Volte a amar. Volte a acreditar nas pessoas, porque tem 7.000 que eu guardei, que não se dobraram a pau. E se a gente quer ser parecido com Jesus, meu irmão, não tem como não. A gente vai ter que ter um deserto, um Judas e uma cruz. A nossa caminhada vai ter. Tudo posso naquele que me fortalece, não é assim? Então eu posso ter quem é fiel a mim e posso amar quem não é fiel a mim. Eu posso amar o fiel e o infiel. Eu posso amar o que me rouba e o que me abençoa. Tudo posso naquele que me fortalece, é tudo. Eu posso lidar com todas as pessoas, como Davi. Quantas pessoas ruins passaram na casa de Davi, na vida de Davi, mas quantas pessoas boas passaram na vida de Davi também? A gente vai sendo aperfeiçoado em amor, à medida que a gente vai aprendendo a não abrir mão da nossa fé, não abrir mão de acreditar que Deus levanta ainda assim os seus profetas, os seus servos. Ainda existe gente séria, existe pastor que não rouba, ainda existe gente que cuida do órfão, da viúva, gente que não trai a esposa, gente que não bate na esposa. Existe. Esse evangelho que você sonha existe, meu irmão. Existe. Em vez de a gente ficar criticando e batendo na igreja, é hora da gente amar, é hora da gente ser a igreja que a gente tanto sonha. É hora de deixar essas feridas para trás e voltar a crer. Voltar às práticas das primeiras obras. Lembra quando você converteu? O quanto você amava, o quanto você acreditava. Você ia para o alto do monte e orava e acreditava que Jesus ia descer naquela hora, que o anjo ia falar com você naquela hora. Cadê essa fé, meu irmão? Acaba que tá igual a igreja de Éfeso. A gente acabou ficando muito inteligente, teologicamente, e infelizmente, gente, perdão da palavra, mas burro na fé. A gente ficou muito inteligente e burro na fé. Infelizmente tem acontecido isso. E Jesus está chamando a gente, volte a acreditar nas pessoas. Volte a confiar nas pessoas. Volte a crer que eu ainda levanto os meus. Eu ainda tenho uma igreja. Ela é invisível, mas a minha igreja está ataviada com obras de justiça. Deus sabe que tem. E Ele quer que você volte a acreditar e a amar as pessoas. Voltar a congregar. O segundo ponto é que nós precisamos voltar a amar Deus como no princípio. Talvez o princípio aqui diz a tempo, no início de conversão, mas talvez também está falando sobre intensidade. A gente combateu tanta maldade que a gente já não está acreditando muito mais nas promessas de Deus. A gente já não ama Deus como antes. Talvez você está tanto tempo esperando por uma promessa de Deus que você sabe como? Você já está meio desacreditado, já não ama muito Deus, já não dá mais sua força para o Senhor. Você dá seu intelecto, você continua acreditando na verdade. Mas na sua intimidade com Deus, ela está deixando a desejar. E Jesus não quer só que a gente combata a mentira. Jesus não quer que a gente só seja bons de teologia. Não, Jesus não vai buscar uma igreja boa de teologia apenas. Jesus vai buscar uma igreja íntima. Uma igreja que ama Ele acima de todas as coisas. Lembra no início, irmão? Lembra no início? Como eu gosto de discipular um novo convertido, sabe? Ele ministra muito o meu coração. Muitas vezes é o novo convertido que ensina mais o meu coração do que o maduro na fé. Porque o novo convertido ele tem um gás para acreditar. Um gás de entrega. Tem vigília 10h30, vambora. Mas amanhã você tem que trabalhar cedo. Vambora, eu vou virado. Eu ia virado para as baladas, por que eu não vou agora? Não é assim, o novo convertido é assim. Ele tem uma entrega, ele tem um amor. Bora orar. E você fala, não, menino, já oramos ontem. Não, mas tem que orar mais. Você fica assim, meu Deus, é mesmo, né? Não é? O novo convertido traz isso para nós. E por que a gente está desanimado? Por que a gente parou de se entregar tanto para Jesus?
Tinha tantas vigílias, a gente passava noites orando. Você não lembra? Que os gravetos acendiam assim? Você ia pro alto do monte, orava, falava que graveta acendeu, graveta acendia. Quantas coisas nós vivemos com Deus. Nós era doido, no meio da padaria, orava por cura. Não é assim? Andava em amor o tempo inteiro. Alguém precisava de ajuda, você não media. Precisava de ajuda, você não media nada. O cara morava lá no outro lado da cidade. Você ia fazer jejum lá com ele, você ia lá orar com ele, você ia lá fazer vigília com ele. E você sem gasolina, sem dinheiro. Você tinha 10 reais, você dividia o Big Mac, dividia o arroz com seu irmão, por amor a Jesus, por amor à pessoa ali. Cadê, gente, o nosso vigor, o nosso amor pelo Senhor? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que não é o seu? Será que não é o meu? É importante combater, a gente não pode deixar de combater a mentira, os falsos apóstolos. A gente tem que combater. Mas nós precisamos gastar nosso tempo e nossa vida mesmo, de verdade, é amando Jesus. A gente não pode deixar a mentira entrar. Tá certo. Mas a gente tem que gastar nosso tempo mesmo. É amando Jesus. Se dedicando de com força, como diz o mineiro. É de com força. Meu irmão, volte a sonhar. A igreja que você sonha existe. E o relacionamento que você sonha com Jesus existe. Não é porque Jesus não cumpriu suas promessas para você que você não tem que se dedicar tanto mais. Eu sei que às vezes bate um desânimo. Mas a gente precisa se arrepender e voltar para esse lugar. Porque Jesus vai voltar para uma igreja. Jesus vai voltar para buscar uma igreja madura, mas que continua com o coração de uma criança. Uma igreja que ama e acredita. Esse foi o problema da igreja de Éfeso. Uma igreja que combateu demais a falsidade, a hipocrisia. E acabou deixando de amar Jesus como deveria. Que isso não aconteça comigo e com você. E se aconteceu, volte a crer hoje. Volte a se dedicar hoje, agora. Porque esse é o nosso tempo. Amém? Que Jesus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Beijo, queijo.